Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximando-se Jesus de Jerusalém, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia que te é dado, tu conhecesses ainda o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está encoberto aos teus olhos. Sim, virão para ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão por todos os lados e derrubar-te-ão por terra, a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não soubestes reconhecer o tempo em que foste visitada. Tendo entrado em seguida no templo, começou Jesus a expulsar os que lá estavam a vender e a comprar, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. E depois continuava a ensinar todos os dias no templo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida no dia de hoje a refletir sobre nossa responsabilidade e sobre nossa correspondência à graça e às diversas manifestações da graça, cujo número nós não sabemos. Quem daqui pode contar, quem daqui pode contabilizar os favores, os auxílios, as luzes, os dons recebidos de Deus para se salvar? Ninguém tem esse número. Ninguém tem esse número. Tenhamos como exemplo, e é tanto a leitura da carta aos Coríntios, como o Evangelho de hoje, fazem referência ao que aconteceu com o povo da antiga aliança, com o povo eleito, chamado eleito, escolhido por Deus. Como desde a sua formação em Abraão até a rejeição de Cristo, o povo de Israel se mostrou incontáveis vezes indignos da eleição e do favor de Deus. Quantas traições, quantos abandonos, quantas idolatrias. Os pecados do povo de Israel que foram se acumulando até o deicídio, até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a referência para a nossa meditação, porque o apóstolo disse: o que eles fizeram e o que aconteceu com eles está escrito para a nossa advertência. Não nos enganemos dizendo: não, mas conosco é diferente, nós não somos como eles, jamais faremos assim. Não é o caso, absolutamente, meus senhores e minhas senhoras. Não é o caso. E então o apóstolo São Paulo faz o resumo deste aviso com esta célebre frase: aquele, pois, que acredita estar de pé, veja que não caia.
Isso é um chamado premente à vigilância e à humildade. A vigilância e a humildade. Se Deus nos preveniu de fazermos coisa pior do que aquela que já fizemos, e não foi pouco, praza a Deus que haja alguma exceção no meio de nós, mas é certo que nós aqui, mais de uma vez, estávamos, maduros para o inferno. Mais de uma vez, estávamos maduros para o inferno. Se Deus nos preveniu com as suas graças, se nos chamou a uma vida de oração mais intensa, se nos propõe uma maior intimidade com Ele, tudo isto, longe de nos tornar presunçosos, deve escavar no nosso coração uma humildade profunda. Porque é neste sulco, nesta cova, a qual eu acabo de me referir, é nela que se guardam os dons de Deus. Neste sulco, nesta cova da humildade. Ai de nós, se já nos considerarmos livres daquelas fraquezas que condenamos nos outros. Eu não disse daquelas fraquezas que tivemos no passado. Entendam bem, eu não disse, ai de nós se nos considerarmos livres daquelas fraquezas que tínhamos no passado. Não. Ai de nós se nos considerarmos livres daquelas fraquezas que condenamos nos outros. É disso que se trata. E aquele que sepultou sua presunção e a cobriu com a cinza da humildade, aquele que sepultou a sua soberba, o seu orgulho, e a cobriu com a cinza da humildade, sabe que não pode rezar e não pode se dirigir a Deus, a não ser dizendo: Senhor, ajudai-me, porque caso contrário posso fazer ainda pior. Aquela pessoa fez mal, eu faço pior. Eu faço pior. E normalmente não é assim que nos consideramos, porque não somos humildes. Não somos verdadeiramente humildes. E no entanto, meus queridos, é o que temos para preservar os auxílios, os dons e as graças concedidos por Deus e que nos encaminham e nos encaminharão para a vida eterna. Qualquer outra coisa é engano tosco, vaidade boba. Enfim, quanto à nossa fraqueza rematada, mais algumas palavras.
O apóstolo nos adverte que Deus está sempre pronto a nos amparar, a nos apoiar. Porque Ele, infinitamente mais do que nós, conhece as tentações que nos afligem. E nos dá, olhem, guardem bem, e nos dá em cada tentação, em cada uma delas, a medida da graça necessária para triunfarmos. O apóstolo louva a Deus dizendo: Ele é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Permitindo a tentação, Ele dá a graça na medida necessária para que vençamos a tentação. Para vencermos a tentação. Então, considerando a nossa liberdade, se fomos pecadores e se somos, é porque queremos. No fundo, estamos acostumados com o pecado, fizemos as pazes com ele, quiçá desde a infância, da adolescência, tornou-se uma espécie de irmão siamês nosso, e já não sentimos mais o seu risco, sua gravidade e o seu perigo. Por isso não investimos o que é necessário para dele nos livrar. Quando em tentação, e é verdade, quando sentimos a força da luta, por um lado, o peso da luta, e o peso da nossa fraqueza para a luta, é aí então, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus vem ao nosso socorro, normalmente oculta, sem se fazer sentir. Porém, tenhamos a certeza de que a graça está presente porque Deus é fiel. Ele nos conhece e, portanto, conhece nossas tentações. Aquele que me conhece, conhece quem me tenta e no que sou tentado. Não se preocupem com isso. Nos dará sempre a graça na medida necessária para vencermos o mal, o mal revestido de bem. O que é uma tentação? Um mal que se apresenta aos sentidos como algo bom. E os sentidos, então, com suas falácias, convencem a razão de que ela deve ceder, porque olha como é bonito, como é jovem, como é rico, como é gostoso, como é vistoso, como é famoso. É a graça que vai fortalecer a vontade, é a graça que vai iluminar a inteligência, para dizermos o não necessário a esse engodo que é a tentação. Mal travestido de bem. Um mal que se oferece aos sentidos, porém mascarado de bem. A grande Teresinha do Menino Jesus diz a esse respeito: o bom Deus sempre me ajudou, conto com Ele e tenho a certeza de que continuará a socorrer-me até ao fim. Poderei sofrer muitíssimo, mas nunca será demais. Estou certa disso.
Permita a Deus, na sua providência infinita, que não nos falte esta confiança na bondade e na misericórdia do Senhor. Então, quando nossa vontade quiser se livrar do pecado, quando nossa vontade quiser ser santa, santos seremos. Se ainda somos pecadores, é porque queremos. Se não somos santos, é porque não queremos ser. Depende de nós. Deus tem as mãos estendidas, generosas, fartas. Cada um escolha o que achar melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.